Agora sim. Pessoal, sejam Peraí. bem-vindos. 1, 2, 3. Valendo. Opa, não. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Boa Boa noite. noite. Hoje é nossa terceira aula, nosso quarto encontro do Programa de Multiplicadores Agroflorestais de Juruti do Pará, pelo WRI, pela Preta Terra. Hoje nós ainda estamos no módulo de Design Agroflorestal. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Muito bem. Essa é uma aula super especial, uma das aulas mais importantes em agrofloresta, onde a gente consolida todos os conceitos que nós vimos até aqui. Em cada uma das aulas anteriores, a gente traz eles a gente aterra eles agora, transforma eles em um sistema de fato, né? Em toda essa Exatamente. parte do desenho, do design, que a gente vai explicar um pouquinho o porquê a Então, gente chama assim. só relembrando, módulo 1, que é o módulo que nós estamos agora na terceira aula, a gente aborda design e produção agroflorestal. E o módulo 2, elaboração de projetos e captação de recursos, certo? Teremos 10 encontros, todas as quartas, 7h30. E ao final teremos um trabalho em grupo. Lembrando que essa aula está sendo gravada, então vocês que não estão aqui com a gente hoje, mas estão vendo nesse momento, é porque a aula foi gravada e as dúvidas continuam sendo retiradas lá ou comentadas no grupo de WhatsApp. Então compartilhem para vocês que estão nos assistindo agora e para todo mundo que está assistindo. Nesse momento é só mandar as dúvidas no grupo de WhatsApp, tá? Estaremos lá. Muito bom. Bom, a aula de hoje é sobre metodologia de planejamento e design agroflorestal. Todo mundo gosta muito de plantar, botar a mão na terra, abrir buraco, botar a mão no chão, isso é maravilhoso, mas antes do campo, a gente tem um longo processo de planejamento e design agroflorestal. E o que é um design agroflorestal? Por que a gente não chama de desenho agroflorestal, né? Não é um desenho, não é um croquis apenas, podia chamar de desenho, ao invés de usar uma palavra em inglês Toda e pomposa? chamar de design. É que, na verdade, quando a gente se refere ao design, nós estamos nos referindo a toda a inteligência do sistema agroflorestal. O passo a passo, a construção, a definição das espécies, o espaçamento, mas também o quantitativo, a lógica como elas se encaixam, incluindo até a parte econômica, os fluxos de produção, fluxos de caixa, tudo isso faz parte do que nós chamamos de design. Então, essa complexidade do desenho, que não é complicação, tá? É complexificação, que é complexificar, trazer biodiversidade e sistematizar a biodiversidade. Então, tudo isso junto é o que nós nos referimos como design agroflorestal. Quem faz o design é o designer, tá? Somos designers agroflorestais. Então, cada um de vocês que vão ter essa formação completa vão estar fazendo um trabalho de designer agroflorestal, que é um trabalho muito parecido com um trabalho de arquitetura, um trabalho de desenho. Só que o que você... De engenharia de também. engenharia, o que você aloca na paisagem, daí não são vigas de cimento, concreto, ou poste de madeira. Na verdade, você aloca em seres vivos, né? Seres que interagem, que têm funções, que crescem, que vivem, que têm uma curva de Gauss de funcionamento, uma curva senoide, e que interagem durante todo esse processo e que provém não só alimentos, né, frutos ou produtos florestais não madeireiros, mas provém também serviços ecossistêmicos. E todo esse pacote, essa construção, é o design agroflorestal. Muito bem. Bom, e existem alguns termos, alguns conceitos que a gente vai explicar para vocês agora o que eles são e depois a gente vai mostrar na prática como eles se aplicam, que a gente considera fundamental para um design agroflorestal. Esses 3 primeiros que estão aparecendo, modularidade, replicabilidade e elasticidade, são fundamentais. Por que isso? A gente fala de modularidade porque o planejamento, o design, ele é feito por módulo, por unidade de área, ou por unidade de planta, ou por unidade de indivíduo. Por quê? Porque a gente consegue replicar isso em área. Então, se a gente faz o planejamento, por exemplo, em 1 hectare, e a gente vai plantar 10, a gente simplesmente multiplica esse planejamento de 1 hectare por 10. E aí, é claro, essa área vai depender... se você está falando de 1 metro quadrado, por exemplo, se você mora na cidade, é uma área menor, 1 acre, por exemplo, se os agricultores em questão usam acre e não hectare, que medida
diária que essas pessoas usam. Ou alqueire, né? Ou No caso do alqueire, por Brasil, a gente exemplo, tem alqueire, exato. alqueire baiano, alqueirão, tem Uhum. várias medidas, mas a gente tem que definir uma medida, e mesmo para fatores de comparação. O que acontece se alguém me diz que produz, não sei, 2 toneladas de mandioca no meu quintal? Qual é o tamanho do seu quintal? Ou na minha quadra? Ou na minha terra? Se você não definir o módulo, a gente não consegue saber se é bastante, se é pouco. É, exato. Então, por fatores de comparação e principalmente para replicação, para replicabilidade, a De gente precisa expansão. fazer de forma modular. E por que a gente quer fazer replicável? Porque se eu faço na minha área, se eu faço um lote, um roçado, uma área agroflorestal, e o meu vizinho vai lá e olha, ele também consegue fazer igual, o outro vizinho consegue fazer igual. E aí a gente consegue expandir na área, na paisagem. Esse é o objetivo também. E aí quando a gente fala de elasticidade, isso vai ficar mais claro mais para frente, significa o quê? Que o desenho, o arranjo, a lógica, ela se ajusta, o desenho é o mesmo, mas ela se ajusta, se adequa a cada agricultor. Então a gente pode mudar espécies, mantendo o mesmo arranjo, de acordo com a opção do agricultor. Isso vai ficar bem claro com o exemplo que a gente vai dar. É muito bom, ajuda muito a lembrar, porque a palavra faz direta referência à lógica, tá? Existe uma coisa chamada plasticidade. Uma coisa, ela tem essa capacidade de mudar, mas ela muda de forma plástica, ela muda e não retorna. Quando a gente fala em elasticidade, é só pensar em elástico. Ela vai e volta, você consegue trabalhar ela. Então, isso Uhum. significa simplesmente poder trocar espécies, ajustar dentro da mesma lógica. Então, o agricultor pode decidir por uma espécie, outro por outra, mas o desenho é o mesmo, com a diferença de que existe uma elasticidade que trocou alguma coisa, mas manteve toda a lógica. Lembra da lógica, né, de estratificação, sucessão, todas da biodiversidade, tudo está mantido. Você só Uhum. trocou dentro daquele espaço, você colocou uma mesma espécie que obedece, que se encaixa no mesmo nicho funcional, mas Que a não é a gente já mesma vai espécie. explicar o que é o nicho funcional. Outras coisas que para nós é super importante, correlação. Ou seja, a gente espelha o sistema produtivo ao ambiente, ao ecossistema natural onde ele está inserido. Então, ele é correlacionado. Se a gente vai implantar um sistema aí na Amazônia, a gente vai se inspirar, a gente vai fazer uma estrutura, uma fisionomia parecida com a floresta amazônica. Se a gente vai plantar na Caatinga, a gente vai se inspirar na vegetação, na formação vegetacional da caatinga. Né? Se a gente vai fazer nos pampas, é outra lógica. Então, na Amazônia é muito mais denso, é muito mais alto, tem muito mais espécies. A gente pode fazer as agroflorestas na Amazônia, sim. No pampa, tem muito menos árvores por hectare, quase que não tem árvore, é muito mais pastagem, são espécies mais herbáceas. Então, é uma outra lógica no desenho também. É como se alguém dissesse qual é uma boa espécie para a agrofloresta. Não existe essa resposta, existe uma correlação. Em qual fitofisionomia eu me encontro? Em qual bioma eu me encontro? Em que região do bioma eu me encontro? Qual a elevação que eu estou? É declivoso? Não é? Então, entendendo isso, que tipo de solo, que mancha de solo é, eu consigo fazer uma correlação do ambiente. Qual seria a ocorrência natural de uma floresta, de um tipo vegetacional, naquele local? E daí a agrofloresta obedece essa lógica, que nos leva diretamente para a aderência. Só que na aderência, a gente trabalha mais a parte da social ou antropológica, que são as referências que as pessoas do local já têm. Então tem Uhum. que existir uma aderência. Não adianta eu chegar em um local onde as pessoas produzem mandioca por centenas de anos e decidir da noite para o dia que eu vou produzir uma espécie totalmente nova. Uhum. Normalmente, se não houver um trabalho de longo prazo trazendo aderência para esse novo sistema, isso vai acabar não funcionando ou não ganhando a aderência, né? As pessoas não vão aceitar, não vai ter essa aceitação imediata. Então, entender qual é o conhecimento local, quais são as práticas culturais, né? Cultura, tanto cultura agrícola como a cultura como um todo, o que é que as pessoas fazem normalmente naquela área, como processam os alimentos, o que as pessoas comem, o que elas gostam, gostariam de comer, de vender, de processar, de armazenar. Essa é a aderência. Então, correlação com aderência faz com que o sistema seja de sucesso. A gente está Uhum. buscando desenhar um sistema que ele seja aplicável e que ele funcione e que todo mundo goste dele. Uhum. Então,
Lembrando, replicabilidade, elasticidade, modularidade. Modularidade. Se ele é modular, ele é replicável. Se ele é replicável e tiver elasticidade, ele é aplicável para mais de um agricultor. Se Uhum. ele tem correlação com o ambiente e se ele tem aderência com o povo que ali vive, muito provavelmente vai ser um sistema de sucesso. Exato. E aí, por último, a gente tem o decisório temporal. O que isso significa? Que a gente consegue manejar o sistema ao longo do tempo, fazendo manejos, fazendo enriquecimento, poda, desbaste, replantio, a gente consegue migrar o sistema para aptidões diferentes. Então, quando você começa ele, você não vai ter que manter a mesma lógica ao longo de 30, 40 anos. Você pode ir adaptando, ajustando, mudando ao longo do tempo, de acordo com a necessidade do agricultor, de acordo com o mercado, de acordo com o contexto que ele está naquele momento, tá? É como um checkpoint, né? Você chega em determinado momento, o seu sistema pode continuar sendo um sistema biodiverso agroflorestal, mas você pode decidir que é o momento de entrar o gado no sistema. Uhum. Então você tira entre linhas e prima por ter mais capim, só que mantendo ele sendo um sistema silvopastoril. Uhum. Ou você decide que o gado está com um baixo preço ou que não é a aptidão que você gostaria de trabalhar e enriquece o sistema com frutas. Então, em vários momentos, e esses momentos eles são calculados, a gente sabe que é um momento de colheita, por exemplo, ou de renovação do cacau, Ou de ou uma de, poda drástica, por ou de exemplo. derruba das árvores para venda da madeira. Então, nesse momento, você consegue migrar o seu sistema. É isso que a gente chama de tomar uma decisão no tempo certo. Por isso, decisório temporal. Exato. Bom, vamos lá. E aí, tudo isso é porque o nosso grande objetivo é escalar. E escalar não necessariamente em uma propriedade imensa, mas em escala de paisagem. Vários agricultores, vários vizinhos, várias pessoas juntas vão escalar a agrofloresta. Por isso que a gente precisa de todos esses conceitos no design agroflorestal. Mas parece que a gente está falando grego, então a gente quer mostrar isso na prática. A gente sabe que essa é uma aula densa, então é bom que isso está gravado para vocês assistirem várias vezes e mandarem perguntas para a gente e suas dúvidas. O design, como vocês podem ver aqui, ele pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito em 2D, em 3D, pode ser feito em maquete, pode ser feito no papel, na mão. E quanto melhor ele estiver expresso, quanto mais didaticamente ele estiver desenhado ou representado, melhor para replicabilidade também. Se a gente fizer um desenho muito simplão, ninguém vai querer plantar, ninguém vai nem entender. Quanto mais didático, melhor para os agricultores entenderem. Então, aqui a gente mostra um passo a passo, mas vocês não precisam se prender a isso, depois vocês revisitam esse slide. Mas isso é o que a gente considera fundamental para fazer um design agroflorestal completo. Desde o levantamento de premissas, né? Premissas assim, quais são os dados, as informações básicas para a gente definir a composição do sistema, selecionar as espécies e desenhar o arranjo das espécies. Fazer os quantitativos, né? Saber quantas plantas por hectare, quantos insumos, quais os equipamentos necessários, planejar as operações, avaliar custos e receitas para saber viabilidade financeira do sistema. Então, revisitem esse slide o número de vezes que for necessário, Uhum. mas a gente levanta as premissas para poder compor o sistema, né? Usando os grupos funcionais. Daí a gente chega no croquis, que muitas vezes é sinônimo de design, na forma mais simplista do desenho, e define todos os quantitativos, que a gente vai ver aqui Uhum. adiante como defini-los, e daí a gente visita também, a gente entende também operações ao longo do tempo para definir custos, definindo expectativas de produção, ou seja, de quilos, de toneladas, de metros cúbicos ao longo do período e transformando isso em ganho econômico para entender retorno financeiro. Bom, começando pelas premissas, pessoal. Então, isso daqui é um resumo de tudo que a gente vai ver a partir de agora. As premissas significa quais são as informações que a gente precisa saber para planejar, para desenhar o nosso sistema. Primeiro, demanda e mercado, ou seja, para que eu vou vender os meus produtos? Né? Qual que é o preço que ele está sendo vendido no mercado? Características edafoclimáticas. Como é o solo? Como é o clima? Porque isso que vai definir quais são as espécies que eu vou poder plantar. Espécies e culturas que ocorrem na minha região.
ou que são potenciais para a minha região, ou que meus vizinhos já produzem. E os recursos disponíveis, ou seja, qual é a mão de obra que eu tenho? Qual é a logística local? Qual que é o meu recurso? Quanto que eu posso investir, né? E isso daqui é infinito. Depois a gente quer que vocês deem uma olhada nesse slide também e proponham coisas novas. Ou seja, a gente vem aqui em recursos disponíveis, ó. Por exemplo, a área. Qual que é a área que eu vou plantar? É 1 hectare, 20 hectares? Qual que é? É declivosa ou ela é plana? Qual que é a mão de obra que eu tenho? É uma mão de obra capacitada ou não? Quanto que eu tenho que pagar? Enfim, quais máquinas, quais equipamentos que eu tenho que usar? Ou eu tenho isso disponível ou eu vou ter que adquirir? Eu tenho recurso para adquirir? Então eu tenho que pensar melhor, né? E aí, isso tudo é o que vai direcionar a nossa tomada de decisão para planejar o nosso desenho agroflorestal. A mesma coisa com a demanda de mercado, características edafoclimática, espécies e culturas, cada uma no seu contexto. Eu acho Uhum, importante revisitar novamente esse slide, ele é um uhum, pouco mais denso, e entender que tudo isso faz parte do contexto lá do início, tá? uhum. Tudo isso vai ajudar no desenho, no design agroflorestal como um todo. É o que vai definir o nosso design agroflorestal. E aí, É, tendo tudo isso lá atrás, é o que vai basear a seleção de espécies. a seleção de espécies, quando a gente fala em seleção de espécies, você não parte de todas as espécies que existem no mundo. Lembra? A gente vai partir da aderência, a gente vai partir Do da, solo e do clima. das condições edafoclimáticas, tudo isso vai fazer diferença. Mas alguns pontos-chave que a gente pode usar como filtro, como norteador, né, como guias, é o carro-chefe. Tem uma espécie que vai ser o carro-chefe? Normalmente, nos nossos desenhos, tem uma espécie que acaba pagando a maior parte das contas. Que produz Então, mais, né, em maior volume. em um plantio de cacau, a gente tem uma diversidade grande de espécies. Você pode ter ingá como espécie de serviço, açaí também produzindo, banana no início do ciclo, mas o cacau acaba sendo o carro-chefe. Daí tem agrícolas perenes, tem agrícolas que estarão lá por um longo tempo, ou Como semi-perenes. frutíferas. As florestais madeireiras, um sistema agroflorestal, ele é agroflorestal quando ele tem árvores, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, essas árvores vão produzir madeira ao longo do ciclo, com desbastes, ou no final do ciclo, né? As florestais de fluxo são aquelas que são madeireira, mas que também produzem, como castanhas, resinas, algum produto florestal não madeireiro que gera fluxo de caixa. Florestais forrageiras, que também produzem forragem, né? Alimento para o gado, para algum tipo de gado. As florestais de serviço, que estão lá só para servir para a função de cobertura do solo, meia sombra, gerar biomassa para o sistema. Essas semi-perenes e anuais, que pode ser um feijão guandu, uma A própria banana, mandioca, a própria mandioca. Forragem herbácea, como amendoim o forrageiro, capim. e o componente animal. Então, quando a gente pegar tudo isso, você pode dar peso, medida, você pode ranquear, você pode dar uma porcentagem, falar, não, 80% do meu sistema eu quero que seja coberto por carro-chefe, eu estou acostumado a lidar com café. E por aí vai. E a mesma coisa na distribuição do arranjo. Nós também temos norteadores, como a Uhum. área de copa. Se eu vou usar cacau, eu sei uma área de um cacau. Eu sei que um cacau vai ter 4 metros de produção de copa. Não vai passar muito disso se você manter ele podado. Mas se Metros eu for quadrados, plantar, né? Isso em área, né? se eu for plantar em baúba, se eu for plantar em baúba, se eu for plantar jaborandi, se eu for plantar qualquer árvore maior, uma castanheira, Um jatobá. um jatobá, eu sei que a projeção de copa, um piquiá, eu sei que a projeção de copa vai ser enorme no final do ciclo. E quem vai tolerar a sombra dessas árvores? E quando vai tolerar? Então, qual é a sucessão? Qual é o tempo que eu tenho antes dessa sombra cobrir as espécies que vão tolerar a sombra ou que não vão? E daí, se elas não vão, por quanto tempo elas ficam no ciclo até que a árvore cresça? Eu entendi a sucessão, entendi a permeabilidade de copa, entendi essa densidade de copa, arquitetura, projeção, e quanto em cada extrato eu ocupo. Da mesma forma que eu agrupo em metros quadrados e ocupo de forma bidimensional, né, de forma 2D ali o sistema, a área toda, como um plantio de mandioca, eu também começo a olhar para o plantio de forma como um cubo. Eu começo a olhar para o eixo Y do sistema, ver quanto ele sobe, e daí eu ocupo cada andar, também vai, eu não vou conseguir colocar 2.000 castanheiras num hectare, elas vão ter pelo menos 10, 12, 15 metros entre elas quando adultas.
Então, eu vou dividir o número de castanhas que cabem ali. Logo no extrato logo abaixo vai caber outra espécie, que é do extrato médio. E E além do 3D que o Walter está falando, também tem o 4D, que é o tempo, né? Então, que é é o espaço e como as espécies se comportam no tempo, como elas vão ocupando a área, né, ou o volume da área de plantio ao longo do ciclo, né? Isso a gente tem que entender e também pensar na proporção dessas espécies nos estratos e na sucessão. Então, espécies de extrato mais baixo, elas ocorrem em maior número. Espécies de extrato mais alto, elas ocorrem em menor número. Senão, se elas tiverem demais, elas vão sombrear demais, né? E pode parecer uma ciência complexa, o que nós estamos descrevendo para vocês aqui hoje, mas, na verdade, o sistema agroflorestal, ele traz complexidade, né? Ele traz, e seja lá o que for que você fizer no sistema agroflorestal, vai ser bem-vindo do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista da agregação de serviços ecossistêmicos, mas não significa que ele vai facilitar a sua vida e nem te dar retorno financeiro se você não tiver pensado muito bem em todo o processo de design do seu sistema. Então, esses bullet points aqui, esses tópicos que nós estamos passando, eles servem para nortear, tá? Eles são princípios norteadores. E acho que um último ponto norteador no design é a gente considera o manejo. Então, se a gente olhou lá atrás, se você é mão de obra, eu tenho mão de obra disponível, mais ou menos, para fazer manejo. Então, eu não posso plantar coisa demais se eu não conseguir manejar. Agora, se eu tenho mão de obra disponível para manejar, eu posso plantar mais, incluir mais espécies no meu sistema, deixar ele mais complexo, mais denso, fazendo podas, fazendo desbastes, né, tirando indivíduos ao longo do processo, caso esse seja o meu objetivo, tá? E aí, pessoal, a gente organiza essas espécies, né? Então, imaginem que eu fiz ali uma seleção de espécies, aqui é um exemplo de um design que a gente trabalhou com algodão. E aí, vocês veem que esses grupos ou nichos funcionais, lembra que a gente falou lá atrás, que é o que dá elasticidade, o nicho funcional, ele agrupa as espécies. Então, a gente vê, por exemplo, espécies florestais, que têm aí características ecológicas semelhantes, a gente agrupa elas nos mesmos nichos funcionais. Então, aroeira e o angico, nesse caso, são duas espécies florestais, porque são espécies arbóreas, secundárias tardias, de extrato alto e de ciclo de vida perene. Então, mais ou menos, levando em consideração essas características ecológicas, é o que a gente considera para definir o nicho funcional das espécies. A mesma coisa, por exemplo, frutíferas de copa estreita. Veja, elas já ocupam um extrato mais baixo, tá vendo? Ou então, as espécies de serviço, elas são de extrato alto, porém elas são pioneiras, porque algumas delas são semi-perenes ou arbustivas. Então, a gente vai entendendo a ecologia e a biologia dessas espécies para agrupar elas em nichos funcionais. E daí, isso é o que permite a diversificação ou a elasticidade que a gente falou lá atrás. Então, vejam só, aqui a gente tem aroeira e angica no nicho funcional, certo? Então, eu posso plantar aroeira e angico. Mas vejam só, a gente tem uma lista aqui, ó, de mais 5 espécies que podem ser plantadas no mesmo nicho funcional. Então, se eu sou agricultor e eu recebo esse planejamento aqui desse desenho, eu falo assim, olha, meu interesse é plantar só jacarandá, porque é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu tenho mercado. Então, onde aparecer uma florestal, ele vai plantar só jacarandá. Agora, o outro agricultor não, ele fala, eu quero diversidade no meu sistema, eu quero todas. Então, ele pode plantar 7 espécies no nicho das florestais. Isso é o que possibilita a diversificação, né? Aumentar a diversidade do sistema e aumentar a elasticidade, né? O ajuste, o que traz aderência, o que traz escalabilidade para o desenho também, Tá, tá? notem também que quando vocês visitarem aqui, nichos funcionais não são estáticos, tá? Eles Uhum. mudam a cada sistema, eles mudam a cada bioma, a cada região, cada fitofisionomia, ou a cada interesse que o sistema tem. Então, talvez não caiba chamar de frutíferas de copa média, mas talvez seja frutífera de copa esparsa, ou frutíferas anãs, ou frutífera de ciclo médio-curto.
curto, Uhum. médio. Então, isso pode mudar Ou frutíferas completamente. de sol, frutíferas de sombra, Espécie de serviço exclusiva, ou vamos lá, florestais, pode ser madeireiras. florestais, madeireiras, florestais, mais produto florestal não madeireiro, florestais de madeira de densidade baixa, florestais de crescimento monopodial. Pode ser um Uhum. sistema de silvicultura só de florestais, onde tem subdivisões de nichos funcionais. E agora a gente está falando de forma completamente espontânea esses exemplos. Eles podem variar completamente. Cada Cada. sistema vai Uhum. exigir, né, demandar ou pedir, pelo menos, que vocês agrupem da forma mais lógica possível. Então, primeiro, você pode construir um sistema a partir dessa lógica. Se vocês Uhum. desenharem os grupos funcionais, vocês facilmente conseguem colocar as espécies dentro deles. Muito bem. E a gente tem que pensar, então, como essas espécies se arranjam, como a gente vai alocar essas espécies no espaço de plantio, na área de plantio. A gente trouxe aqui esses dois exemplos de design de alguns outros projetos, outros trabalhos que a gente viu por aí. E, bom, primeira coisa, o design tem que ser o croquis, né? Isso aqui é um croquis, é um desenho representativo. O que vocês acham desse? Ele demonstra todas as espécies, os espaçamentos, ele traz uma legenda falando do croquis da direita. Perfeito, certo? Você olha para ele e imediatamente você entendeu o sistema, correto? Mais ou menos, Provavelmente né? não, né? Eu Você olha acho para que ele e você não faz ideia do que está acontecendo ali, não. né? Se Talvez você com um pouco mais de mandar, estudo pode ser, mas, depois de muito tempo lendo, e entendi, então isso é isso. mas se fizermos Agora, uma aposta agora, que se a gente levar esse croquis para um agricultor, aí em Juruti, onde vocês uhum, estão, levarmos entregar para o agricultor e falar, esse é o sistema agroflorestal que vamos implantar. É muito provável que ou ele saia correndo ou ele jogue o croquis de volta na sua cabeça. Vai ser bem difícil que ele olhe e fale, nossa, que legal, entendi. tá muito claro, nossa, tá muito simples e fácil de entender, vou replantar. Então, assim, o croquis, eles vão demorar um pouco para entender. O croquis, ele tem que ser didático, ele tem que ser muito bem representado, ele tem que estar claro, né? E aí tem que ser uma coisa que seja fácil de fazer, que a operação também seja fácil de lidar. Então, tudo isso, é claro que não é de cara que a gente vai conseguir fazer, mas são chave para que a gente consiga expandir isso, para que os agricultores entendam e seja claro para eles. Então, primeira coisa que tem que ser um módulo, né? Ou seja, a gente faz um módulo que ele se replica, ele vai se repetindo, a gente representa esse módulo, né? A gente ilustra e tem que estar claro os espaçamentos. Então, por exemplo, aqui tá vendo? Cada quadradinho é 1 metro quadrado. Mas, cara, como é que significa então esse espaço? 1, 2, 3, não sei o que, 3 metros. Então, assim, você tem que ficar fazendo conta. Então, vamos sempre colocar o espaçamento certinho, né? Qual que é o espaço de uma árvore para outra? Tem que ter espaçamento. Segunda coisa, a gente pode fazer a representação em 2 dimensões ou em 3 dimensões, dependendo da maneira como a gente consegue representar. E por último, legenda é fundamental. É fundamental. Aqui a gente não tem legenda, na verdade, né? Mas a gente sabe que isso aqui é uma árvore madeirável e isso aqui é cacau. É um desenho bem simplificado, na verdade, nesse caso, né? Mas então, vamos sempre tentar fazer um design, um croquis que seja didático. Por isso que a gente gosta de fazer uns croquis bonitos, né? Que sejam lúdicos, que sejam representativos. Nesse exemplo aqui, a gente está mostrando duas maneiras da gente representar. Primeiro, a visão frontal do sistema. Então, por exemplo, veja que aqui é como se a gente estivesse olhando as linhas assim, ó. As linhas estão assim. Então, aqui tem uma linha de plantio, aqui tem outra linha, aqui tem outra linha. As linhas se repetem a cada 18 pés. Isso aqui foi um desenho que a gente fez para a Índia, e lá os agricultores usam pés, não usam metros. Veja, aqui são 18 É mais ou pés menos de 10 metros. espaçamento, isso. E aí, as entrelinhas são os cultivos que a gente tem nas entrelinhas. Linhas de serviço e cultivos de pimenta aqui, por exemplo. Agora, quando você pega uma linha dessas que você está vendo assim de frente e olha como ela é de lado, A é gente essa vista tem. lateral. Então, Uhum. por isso que você vê aqui em cima que você vê um pé de mamão e daí você vê uma árvore atrás dele. Então, na verdade, é esse pé de mamão e daí você está vendo essa árvore aqui.
Nessa outra aqui, você está vendo a partir daqui. Você vê a bananeira na frente e a árvore ao fundo. Uhum. Inclusive, aqui nesse desenho, a gente consegue demonstrar a quarta dimensão, a dimensão tempo, onde a pimenta está ocorrendo e a árvore já está adulta. Então, a gente consegue olhar como seria ao longo do tempo ou com o sistema já evoluído. Então, você consegue ter várias vistas. Às Uhum. vezes, não basta as vistas frontais e laterais. Uma vista de Uhum. topo poderia ser importante, certo? Que é esse exemplo aqui. Esse daqui é o mesmo desenho daqueles dois anteriores, visto de cima. Então, veja só, aqui estão as pimentas, ó. As As vermelhinhas, pimentinhas né? vermelhinhas. Aí aqui tem uma linha das árvores, aqui tem uma linha de serviço. Aqui tem uma linha de árvores, aqui tem uma linha de serviço. E isso daqui é o que a gente chama de cerca-viva, né? Me- De quebra-ventos. E quanto mais bons desenhistas vocês forem, vocês escapam dessa bolinha preta, bolinha verde, xizinho, sabe Deus o quê? E conseguem chegar em algo parecido com isso, em uma pimentinha, uma banana, poderia ser uma palmeira, mas vai ter uma legenda, a gente vai saber que é uma banana, árvore de ciclo longo, ciclo curto, Árvore uma de copa mão. ampla. Então a gente consegue, quanto melhor for a representação gráfica, maior vai ser a aderência, a compreensão, o sucesso do design como um todo. Exato. Aqui um outro exemplo, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é, por exemplo, o direcionamento das linhas de plantio. De maneira geral, né, a gente planta, faz os plantios aqui de acordo com as curvas de nível, né? Se a gente tem uma área declivosa, a gente vai fazer o plantio de acordo com as curvas de nível. Mas outra coisa importante é direcionar as linhas leste-oeste. Ou seja, se a gente faz o plantio assim e o sol nasce aqui e se põe aqui, a gente tem sol ao longo do dia em toda a entrelinha, né? E aí, nesse exemplo aqui, acho que é só um exemplo para ilustrar, como que a gente poderia, nesse caso, a gente teve que fazer o plantio das linhas norte-sul, porque as curvas de nível eram norte-sul, né? Então, aqui, se você vê a Rosa dos Ventos, o plantio das linhas são norte e sul, tá? Só que o alinhamento das árvores maiores, ou seja, essa é a árvore maior do sistema, aqui tem uma área mais arborizada, outra árvore maior, o alinhamento das árvores maiores era no sentido leste-oeste. Então, o que permitia que o sol corresse nessa faixa aqui central, tá? Então, a gente pode brincar com o direcionamento também das linhas de acordo com curva de nível e com o sol, tá? A lógica é sempre obedecer o caminho do sol, ou seja, primeiro o caminho do sol. Se você conseguir juntar essas duas coisas de forma coerente dentro do sistema, estamos super bem. Não esqueça da Rosa dos Ventos, gosto de aproveitar esse design específico para mostrar as medidas. Perceba quantas medidas nós colocamos aqui, de projeção, a gente abunda em medidas, exagera nas medidas, porque assim não tem erro. Você percebe e rapidamente você fala, mas naquela linha ali, quanto que era mesmo entre as árvores? Mas e entre árvores grandes? Coloca mais medida do que é necessário, não custa nada na hora de desenhar. Ajuda, inclusive, a fixar. Bom, e aí, agora que a gente tem o arranjo, que tem o desenho, que tem os espaçamentos, a gente precisa definir quantidades, né? Geralmente a gente faz isso por hectare. Então, aqui, ó, cálculo do número de indivíduos por hectare de cada cultura. Então, como que a gente faz esse cálculo, pessoal? Baseado no espaçamento. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, vejam só. Eucalipto. Se a gente vai plantar eucalipto no espaçamento 3 por 2, eu imagino que vocês já fizeram essa conta. Vamos lá. 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 significa que cada indivíduo tem 6 metros quadrados De de ocupação. ocupação. Se a gente dividir 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, por 6, a gente tem o número de eucaliptos em 1 hectare. E aí a gente sempre fala que se você vai comprar essas mudas, sempre considera mortalidade de replantio. Considera aí 5, 10, 15% a mais. Então, fazendo uma conta aí, 1.800. 1.800 mudas eu vou precisar comprar para plantar 1 hectare em monocultura de eucalipto 3 por 2, certo? E a gente tem que saber isso. Se eu vou fazer meu plantio para 1 hectare, eu tenho que saber quantas mudas de tal espécie, quanta muda de pimenta, quantas mudas de banana, quantas mudas
de mogno, de cedro? Quantas mudas eu tenho que comprar de cada espécie, tá? Voltando aqui no espaçamento, por convenção, a gente usa sempre a rua e a linha, tá? Então, a gente usa o a espaço entrelinha. maior e o espaço menor. A gente usa o espaço entre linhas e o espaço na linha, tá? Então, lembrando, isso aqui é entrelinha, é o espaço entre duas linhas, né? E daí aqui é o espaço do eucalipto na linha. Entendeu? Então, a cada 3 metros tem uma linha de eucaliptos. E quanto dista um eucalipto do outro? 2 metros. Na linha. Na linha. Tá? Então, por convenção, o número maior vem primeiro. E, gente, isso daqui é questão de prática, vocês vão batendo o olho e vão conseguindo saber. É só uma regra de 3, né? Ou seja, se em 6 metros quadrados eu tenho um eucalipto, em 10 mil metros quadrados, quantos eucaliptos serão? 1.666. Agora, isso se complica, né? Então, rapidinho, se a gente voltar num croquis como esse, é muito difícil fazer o quantitativo, porque ele não tem uma regularidade no espaçamento, né? Então, você não sabe por onde começar a fazer essas contas, né? Agora, por exemplo, se a gente está trabalhando com cacau em linhas duplas, né? Isso aqui é um exemplo que a gente gosta de dar. Geralmente a gente tem ali uma linha de árvore, uma linha dupla de cacau, uma linha de árvore e uma linha dupla de cacau. Isso ocorre bastante. Como que a gente faz quantitativo nesse caso? Então, como é que funciona? Ó, a linha de árvore dista 6 metros, aí na linha dupla de cacau dista 4 metros. Depois 6 metros, 4 metros, 6 metros, 4 metros. Então, essa é a variação de entrelinhas, ó, essa é a entrelinha geral, essa é a entrelinha na linha dupla, certo? Quando vocês revisitarem essa aula, para fixar bem, pensa primeiro no 4x2. O que é isso? É a linha dupla de cacau, tá? Então, um cacau do outro está a 2 metros. Uma linha da outra de cacau está a 4 metros. Então, você tem aqui 4 metros, e daí dentro da linha, a cada 2 metros, um cacau. E daí essa linha está quantos metros uma da outra? 6. Que é o 6 da próxima linha dupla. Por isso que a gente põe dessa forma, 4x2 por 6. E agora eu quero saber quantos cacaus eu vou comprar. Como é que eu cheguei nesses 1.000 cacaus aqui? Fácil. A gente pegou a média, né? A gente pegou a média, que dá 5. Né? A média da entrelinha. Média de 6 com 4 dá 10 por 2, dá 5. Então, essa média vira 5 por 2. 5 por 2, 10. 10 metros quadrados de ocupação por indivíduo. 10.000 dividido por 10 dá 1.000. Comprar 10% a mais, 1.100. Pronto, planejei meu sistema. Isso, pessoal, tem que praticar para fazer, tá? E vocês vão ter dúvidas e vocês precisam usar o Excel para isso. Mas é muito Aprendam simples. a usar o Excel. Não, dá para usar o papel também. Dá para usar também, usar o papel, mas é mais fácil usar no Excel. Dá. Agora, outra coisa importante, quantitativos do sistema. Próximo passo, se a gente tem aí, a gente fez aquela conta, né, de quantas plantas por hectare. A gente precisa ter uma lista de compras de propágulos, ou seja, quanto de semente, quanto de muda, estacas, ou seja, em quilos ou unidades, né, em sementes em quilos. É exatamente a mesma lógica do que a gente falou das mudas, tá? Só que ao invés de usar espaçamento, a gente vai usar a quantidade por muda. Muitas vezes, né, você está falando dos propágulos, né? Tá. Aí a mesma coisa, insumos. Não, eu queria falar dos insumos. Ele também é medido muitas vezes por muda. Quanto mais modular for toda a sua linha de raciocínio, mais simples fica. Aqui, ó, no nosso exemplo, está escrito em toneladas. Mas, se você souber que você coloca 4 litros de esterco por muda, e você tem 1.000 mudas, você tem 4.000 litros. Se você sabe que 1.000 litros pesa... Ou 4 metros cúbicos. Quanto é isso? Pó de rocha, pode ser que eu coloque 200 gramas por muda. Eu tenho 200 gramas, eu tenho 100 mudas, pô, já sei, tenho lá 2.000, 2 quilos é suficiente, 20 quilos é suficiente. Calcário, bom, vai por hectare, daí talvez seja diferente. Você vai falar, em área total. vou pôr 2 toneladas no hectare. Tá muito ácido, meu solo, vou pôr 3 toneladas. Tudo bem, em toneladas, mas aqui, ó, de novo, esterco, eu vou pôr uma lata. Quanto pesa uma lata em quilos? Ótimo. Então, eu sei que de esterco seco vai uma lata, pesou 4 quilos, 4 quilos vezes 1.000, preciso de 4 toneladas. De novo, é todo modular, tá? Todo regra de 3, para o cálculo inteiro de ponta a ponta, né? Funciona da mesma forma que a gente acabou de falar das mudas. O desenho é muito parecido.
Aí, equipamentos, né, e ferramentas, maquinário, também a gente tem que pensar. A gente vai usar trator? A gente vai usar algum implemento ou vai ser tudo manual? A gente vai usar alguma coisa semi-mecanizada, como uma motocuviadeira, por exemplo, ou uma roçadeira costal, né? Quais são os equipamentos que são necessários ou que eu tenho disponível para implementar? E também a mão de obra, ou seja, quem que vai plantar, como que vai plantar, tem uma pessoa que vai ser responsável por cada função. Então, qual que é o custo da diária? Ou eu estou considerando, por exemplo, uma contratação CLT, né? Enfim, e isso daqui a gente sempre pensa em hora pessoa. Quanto custa a hora de uma pessoa trabalhar? Tipo, uma pessoa que cobra, por exemplo, R$ 80 a diária, certo? E trabalha 8 horas por dia, a hora dessa pessoa custa R$ 10, certo? Se essa pessoa demora um dia inteiro ou 8 horas para roçar 1 hectare, quanto custa para roçar 1 hectare? R$ 80. Entendeu? Então, se a gente sabe o custo da mão de obra, a gente sabe o custo das operações. E isso é super importante. A mesma coisa é o custo das máquinas, tá, pessoal? Entra aí junto com a mão de obra o custo das máquinas. Eu alugo aí uma roçadeira, um trator com roçadeira. A hora desse trator com roçadeira custa R$ 100. E o trator demora 2 horas para roçar 1 hectare completo. Quanto custou a roçada do meu hectare? R$ 200. E aí, sabendo essas contas, eu consigo falar, o que vale mais a pena? Eu contratar uma pessoa para roçar ou eu chamar um trator para roçar? Entendeu? E essas contas são fundamentais para tomada de decisão. E se você tem o seu trator, você faz a conta por combustível. Você faz a conta pela pessoa que está dirigindo o trator, se ele é seu mesmo, falar, não vou colocar isso no custo. Tudo bem, você tem essa escolha, mas você tem combustível. Em qual marcha você vai? Quantas horas, quantos metros o trator faz em 1 hora? Quanto ele gasta de diesel em 1 hora? É a mesma conta. Você vai chegar no final e vai falar, eu tenho 12 hectares para roçar, vai levar 4 dias, custou 28 litros de diesel, o diesel está R$ 5, você faz a conta, você tem o preço completo da operação roçada. A mesma coisa para a operação colheita, a mesma coisa para a operação de plantio de mandioca. Poda de frutificação, poda de formação. Quantos feixes de maniva de mandioca vão para cobrir 1 hectare se ela for plantado um por um? Quanto tempo uma pessoa leva para plantar? Quanto custa a diária? É sempre a mesma lógica, sempre a mesma lógica. Beleza, vamos lá para a próxima. Aqui. Bom, aqui, então, é um quantitativo de mudas e sementes, né? Então, por exemplo, acho que só para ficar clara a questão das sementes, ó, a gente tem aqui feijão, milho e abóbora. Ó, que espaçamento maluco que ele ocorre. A cada 6 ou 2 metros de entrelinha, Tem uma linha tripla uma deles. linha tripla de 1 metro por 1 metro. A gente tem 7.500 indivíduos por hectare, plantas por hectare. Mas eu não vou comprar muda de feijão, eu vou comprar semente de feijão. Então, eu tenho que saber quantas sementes eu tenho em 1 quilo de feijão e quantas sementes eu vou plantar por buraquinho de feijão. Se eu for plantar 3 sementes, e eu sei que tem... Se eu vou plantar 2 sementes por buraco, e eu sei que cada quilo de feijão tem 1.000 sementes, então eu tenho que... Para plantar 500 pés de feijão, eu preciso de 1 quilo, certo? E agora, para plantar 7.500 pés de feijão, eu preciso de... De novo, é uma regra de 3. 15. Eu preciso de 15 quilos de feijão. De novo, é uma certo? regra de 3. Ninguém sabe de cor quantas, assim, Não. automaticamente, quantas sementes vêm em 1 quilo. É difícil, mas pelo menos se você tiver essa lógica e saber quanto pesa uma semente de feijão, ou sobre aqui 1 quilo de Isso sementes... você encontra na internet também. 1 quilo de sementes de paricá, eu não sei quantas vem, mas deve vir 200 sementes, 150 São sementes grandes. 1 quilo de semente de feijão deve vir parecido com isso, um pouco menos, porque elas são mais pesadas. De amendoim vem menos ainda. Mas se for de urucum, vai vir 4, 5, 10 vezes mais. Porque a semente é muito miúda. Se for de eucalipto, vai vir milhares, porque é um pozinho. Então você sabe, você tem pelo menos essa ideia. Se for um pequi, vai ser muito maior. Semente imensa, Se tem for 100 sementes no quilo. outro coquinho, me dá um exemplo. Se você for plantar
Licuri? Tucumã? Tucumã, exato, Tucumã, que é fácil. Você vai ter quantas sementes de Tucumã em 1 quilo? 6, 8, 10 no máximo. Babaçu, a mesma coisa. Então você tem que ter essa noção. Vamos comparar babaçu com urucum. É muito diferente. E ajuda a gente no cálculo, ajuda quanto carregar, te ajuda a definir se você vai de canoa, de caminhonete, de caminhão, de bicicleta. Tudo isso vai ajudar. Se é uma muda de banana, certo? Você Uhum, cortou uma muda de banana. Quantas vem em quilo? Nenhuma. Vai dar 2,5 kg, 3, uma muda. Então é nessa lógica, falando de mudas ou sementes. uhum. Você entender o peso para quantificar, para ajudar a planejar a operação. Bom, essa é a definição de quantitativos de mudas sementes, né, de propágulos. Mas e, por exemplo, de insumos, né? Então a gente tem que falar, calcário, vou colocar 1.500 quilos, gesso, 1.000 quilos, isso daqui sempre por hectare, pessoal, sempre por hectare. Cinzas, composto, eu estou fazendo a conta sempre por hectare, mas lá atrás eu fiz a conta por muda, tá? Então eu sei que composto eu vou colocar tantos quilos por muda. Opa, então em área total será 4.500 quilos por hectare, certo? Muito bom. Agora, mesma coisa, equipamentos. Outra coisa, eles têm que estar disponíveis sazonalmente. Nem sempre a gente consegue alugar um trator. Nem sempre a gente tem tudo disponível na mão. Né? Outra coisa, os insumos orgânicos. Cada um é diferente. Se a gente compra um calcário dolomítico, é diferente de um calcário calcítico. Tem calcário que tem aquele PNRT, cada um é diferente um do outro. Tem que pesquisar bastante, tem que entender de onde veio, tem que conversar com o cara que está vendendo isso para gente. Né? Ou então a gente que vai construir, que vai produzir esses insumos, a gente vai fazer o composto localmente, a gente vai coletar as cinzas localmente e também o maquinário. Né? A gente tem que saber qual que é o maquinário que vai usar em cada operação. Né? Então, e se a gente vai adquirir, se a gente vai comprar ou se a gente vai alugar. E o que Né? vai adquirir em cada fase, né? Maquinário, Uhum. tudo, tá, gente? Enxada, facão, foice, tá? Trator, A gente sabe que colhedeira, o investimento plantadeira. básico, ó, R$ 1.600, né? Comprando o quê? Comprando balde, carriola, tá? EPI, Mas isso as para um coisas. hectare, né? Se a gente tem uma área maior, a gente já tem É, que fazer um investimento maior. Isso tudo está talvez disponível, você vai né? fazer 20 hectares, talvez não vale a pena você ter um tratorito, talvez seja a Uhum, hora de você investir em um trator, fazer um financiamento para um trator. Talvez uhum, a mão de obra vai ficar muito mais cara se você for seguir tentando fazer com um equipamento pequeno. uhum. Você tem só 1/4 de hectare, talvez não precise de um tratorito. Você faça boa parte das coisas na enxada, de forma relativamente rápida, sem precisar ter uma máquina. Então, Uhum, tudo isso é cálculo do planejamento, tá? E da uhum. mesma forma, você define quanto uma operação leva para ser feita com determinado equipamento. E operação, gente, isso também é outra coisa que poderia ser um curso por si só. Mas a gente precisa planejar o passo a passo. Né? A gente fez o croquis lá atrás, a gente sabe quais são as máquinas que a gente tem disponível, quais são os insumos que a gente tem que aplicar e as mudas a plantar. Então a gente tem que definir o passo a passo do plantio. Então a gente faz isso por dia, por semana, por mês ou por ano, em cronogramas, pessoal. Então, por exemplo, isso daqui é um cronograma de implantação, um exemplo. Eu tenho aqui, isso aqui é o ano zero, a gente sempre chama de ano zero, e aí tem lá os meses e a ordem das operações. Opa. Então, primeiro eu faço roçada, depois controle de formigas, depois gessagem, e a ordem é muito importante. É óbvio, na verdade, mas eu não tenho nem que falar que eu vou plantar as sementes aqui. Se eu plantar as sementes antes de fazer o buraco das mudas, eu vou bagunçar todo o meu plantio de sementes. Então, primeiro eu planto as mudas que são maiores, que revolvem mais o solo, e depois eu planto as Mas sementes. da mesma forma, não é tão óbvio assim você dizer que como vai plantar sementes, é claro que eu tenho que fazer o buraco, então eu não vou falar isso, não vou listar isso. Daí você erra. Porque se você não listar a operação fazer o buraco, dependendo da área que você tem, quão dura a terra está, a ferramenta que você está usando, pode levar muito tempo. Pode levar uma diária, 2, 3. Você não É. sabe, são 20 hectares, vai fazer buraco, isso pode custar tipo, R$ 2.000. Então tem que estar listado ali, fazer as covas, depois plantar, encher as covas, ou você põe junto, né, na operação de plantio, vou plantar e vou colocar terra para dentro em cima, tudo bem. Você pode agrupar algumas coisas, mas você tem que entender o passo a passo, você tem É. que fazer a linha toda de montagem e quebrar em unidades o que está sendo feito. Essa é a melhor forma de você planejar um sistema.
E da mesma maneira que a gente tem um cronograma de implantação no ano zero detalhado, né? Isso daqui é uma outra maneira de entender esse cronograma. Então, no período das chuvas, no período da seca, e no período das chuvas, por trimestre ao longo de cada ano, por exemplo. Então, isso aqui é uma conversão de uma área de pastagem para um silvopastoril, agro-silvopastoril, né? Então, a gente mecaniza, planta grão, planta capim, adubação verde, depois planta o grão de novo, planta outra adubação verde, outro grão de novo. E aí, isso aqui é o passo a passo ao longo desse primeiro momento do sistema. E passo a passo do manejo, gente. Então, a gente está falando aqui, ó, isso em anos. Ano 1, 2, 3, 4, 5, até o ano 25. E operações por agrupamento. Então, por exemplo, espécies agrícolas, vamos lá. A gente colhe as agrícolas na entrelinha no primeiro ano, colhe mandioca, retira as agrícolas do sistema, espécie de serviço, faz desbaste, faz poda, organiza biomassa. Tudo isso é um passo a passo, né? Então, também de outras espécies, das espécies florestais, a gente tem que considerar a poda, tem que considerar a colheita, tem que considerar a colheita ao longo do ciclo das madeiráveis, mas colheita de frutos também, uma vez por ano, pelo menos. Né? Então, tudo isso é um cronograma, um passo a passo, para você ter uma agenda de manejo do seu sistema. Aquele ano, você sabe tudo que você tem que fazer aquele ano. E tudo isso é ajustável, tá, pessoal? É tudo ajustável. Os cronogramas, voltando um pouquinho, é ajustável. Você faz tudo em Excel, você faz na mão, se você quiser, e depois você ajusta. Se você tiver que corrigir, é muito mais fácil corrigir do que não saber, tá? Por isso da importância. E tudo isso vai culminar no que a gente está falando, nos custos, né? A gente vai entender quando eu faço, quantas vezes eu faço, com quem, com o quê, por quanto tempo, quanto custa o tempo, quanto custa o insumo, quanto custa o combustível, quanto custa no total. Multiplica tudo e você vai saber. Aqui tem um bom exemplo, ó, tem o total de horas por hectare, de hora homem, né, hora pessoa e hora máquina, né? Tanto em horas quanto em diárias, porque às vezes uma hora 70,1 são 10 diárias, tá? Porque a pessoa passa uma hora do dia para almoçar, para ir no Você tem 8 banheiro. horas, mas na verdade são 7 horas de trabalho, e eu calculei horas efetivas de trabalho no campo, então tem que descontar mais uma hora de almoço, você vai ter 10 diárias. 2,3 diárias, pode ser que sejam 4 diárias, porque dependendo o trator, a pessoa, ele vai falar, não, eu não faço 30% de uma diária, ou metade de diária, não vou trabalhar meio período, vou o dia inteiro. Ah, então beleza, então já calculo aqui 3 diárias. Né? E daí os custos. Isso daqui se multiplica pelo preço que custa uma hora e você consegue ter isso daqui, ó, que é um gráfico de gestão à vista. Sim. Você consegue ver o seu custo operacional, o seu custo em insumos e os seus propágulos. Isso aqui, ó, a gente está olhando aqui, está descrito aqui, esse No azul mais gráfico. escuro, né? Aí, o É que esse que pedacinho da pizza. o Walter está falando de gestão à vista? Por quê? Então, a gente bate o olho no gráfico, a gente já sabe, ó, os propágulos, as mudas, é o que é mais caro no meu sistema. Então, talvez vai valer a pena eu mesmo produzir minhas mudas, eu não comprar fora, eu produzir as mudas. Né? Ou se fosse o contrário, putz, meus insumos aqui são caros, então eu vou fazer o meu composto. Né? Isso daqui é para tomada de decisão, É, isso não é estático. nesse Né? sentido da gestão, você fala, nossa, custou muito caro. Eu estou aqui com um custo de hectare de 5, 6, 7, 8, 9, 9, Quase 10 10, mil reais por 10 hectare. mil reais por hectare. Fala, não, não tenho, vou ter que economizar. Não, então vou me matar aqui em diminuir o custo da operação. É bom, se eu diminuir ele na metade, olha quanto eu cortei aqui da pizza. Talvez eu deva focar aqui no propágulo. Uhum. Vou tentar diminuir aqui, porque quanto mais eu trabalhar aqui, menor vai ser o custo, porque aqui está alocada a maior parte dos meus custos. Isso que é a gestão à vista para tomada de decisão. E aí a gente pode representar esses custos de todas as maneiras. Isso daqui é interessante, os custos de implantação por operação, ou seja, esse é o passo a passo da implantação. E qual que é, ó, por exemplo, a implantação mais custosa? Plantio das mudas de caju. Por quê? Os propágulos, ou seja, as mudas de caju, são muito caras. Né? Olha só como isso afeta o meu custo do meu sistema. Ou, Outra as, coisa que é cara, aplicação de corretivos. ou às vezes tem Aqui muito tem a caju, explosão né? do custo de insumos. É. Então, será que, por exemplo, então talvez eu vou reduzir o número de mudas por hectare, vou plantar menos caju, vou aumentar o espaçamento do caju, né? Se eu quiser reduzir o meu custo. Então, aqui eu consigo olhar o que está influenciando os meus custos, né? Operacional, propágulo, insumo por operação, que é um pouco mais detalhado. E aí, da mesma coisa, é o manejo, gente. Então, ó, ano zero,
é aquela implantação, custo de operação, de propágulo e de insumo. E ao longo do ciclo, o que está influenciando? Ó, operação, ela é bem cara aqui nos primeiros anos, mas depois ela estabiliza, tá vendo? Depois os custos todos se estabilizam. Então aqui eu vou precisar contratar mais diária, mas aqui eu sei que esse é o mínimo que eu preciso de contratação de pessoas CLT, pessoas constantes no meu, trabalhando comigo, para eu dar conta desse manejo. Outra coisa, custos do manejo também por operação. Você pode subdividir isso da forma como você quiser, tá? Uhum, Isso pode ser ao longo do período, por mês, por dia, por uhum. operação, tá? Então, Por trabalhador, por trabalhador, essa por subdivisão cultivo. você decide, mas ela Uhum. só vai te ajudar a manejar e entender melhor o seu sistema, a administrar o seu sistema e tomar decisões, diminuir, É. aumentar, fazer uma intervenção. Quanto mais você tiver isso claro, isso é tudo Excel básico, tá? A gente vai passar um pouco por isso, mas basicamente revisitem esses slides, vejam de novo e tenta reproduzir isso. Tá? Faz um sistema hipotético, desenha, faz um design simples, um design que vocês estão acostumados, com as espécies que vocês estão acostumados, e tenta pensar quanto tempo ia levar para plantar tudo isso. 1 hectare. É 1 hectare, faça por hectare. Se achar que 1 hectare é muito, faz por 1/4 de hectare, depois a gente extrapola. Mas tenta fazer esse exercício. E aí, para a parte que realmente importa é a expectativa de produção por cultura. Então, a gente tem colheita de frutas, tem colheita de grãos, tem colheita de espécies anuais, a colheita da madeira, né? E a gente tem que acompanhar esses resultados de acordo com a produtividade. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui um sistema que tem milho, soja, baru, madeira, aroeira, né? Então, 2 produtos da aroeira, macaúba e caju, por exemplo. Então, a gente tem uma produção média por hectare de cada um, a gente tem produção em saca, produção em quilo, produção em metro cúbico, né? Então, a gente tem que ter essa estimativa de produtividade média ao longo do ciclo por cultivo. Uma produtividade por colheita, por cultivo. E aí a gente coloca isso ao longo do ciclo. Então veja bem, ó, aqui nesse daqui é um gráfico por sacas, sacas de milho e de soja. Esse daqui é um outro gráfico em quilos, quilos de castanhas de baru, macaúba ou caju. E o último é um gráfico em metro cúbico, que é a colheita da madeira e da Que lasca, só né? ocorre no ano 30, né? No Uhum. 30º ano. Então a gente consegue ver de maneira geral como que é a colheita ao longo do tempo e como isso se traduz em receita, em dinheiro, Então, lembra né? quando nós falávamos, olha só, o custo que está maior aqui, quando a gente estava olhando, era o custo do caju, né? A gente vai plantar mudas de caju. Então, talvez a gente devesse tirar um pouco de caju, né? O custo está super alto ali. Porém, eu não posso fazer isso sem antes olhar para a receita. Porque talvez, aqui não tem caju, tá, gente? Tem Mas, caju, é verdade, né? tem caju nesse aqui. É o Talvez mesmo sistema. talvez a receita do caju seja super alta. É esse Então, na daqui. verdade, eu não quero tirar caju, eu quero colocar mais caju. Não importa que o meu custo dele é alto, se ele reflete isso na receita. Tá? Assim como, olha só a madeira no fim do ciclo aqui, como ela aparece. É só no 30º ano, mas ela tem praticamente o mesmo valor do que uma produção inteira, praticamente maior no último Uhum. ano. Então, é muito importante você olhar o painel está sendo o retorno, ou olhar para a receita líquida, que a gente pode ver se a gente criar um fluxo de caixa. Então, Isso daqui é uma coisa super legal da gente ver, colocar receitas e custos junto para a gente comparar e ver como que isso evolui ao longo do tempo. E aí, por exemplo, ó, essa marcação aqui mostra quando que tudo aquilo que foi investido foi recuperado, né? não, na Não é o verdade, não. break-even. Na verdade, esse é o break-even. Na verdade, esse daqui mostra quando o seu sistema parou de dar prejuízo, Isso. quando ele passa a dar receita. Ele Tá está no vendo? 0 a 0. Isso é o zero. O reais com tracinho aqui, daqui para baixo é É zero. negativo. Então, a Ou seja, barrinha é cinza, custos. você só está perdendo dinheiro, só está investindo, só está colocando, nada entrou. No ano 1, entrou um pouquinho, mas continua Entraram os sendo grãos. imensamente maior do que você está gastando. Investindo. De novo aqui, de novo aqui. Quando chega por aqui, essas barras azuis somadas, elas ultrapassam as barras cinzas somadas nesse momento aqui, do ano 5. Então, isso aqui, entre o 4º ano e o 5º, você parou de ter prejuízo e passou a trabalhar no azul, passou a trabalhar acima de zero. Daí tem um segundo momento muito importante, que é o momento do payback, né? O momento que o sistema se paga. Guarda esses dois nomezinhos, tá? Break-even,
tipo, rompeu igual, né? Tipo, chegou junto ali, 0 a 0. zerou. Daí, a partir daqui é onde você começa a lucrar, onde você começa a lucrar. Quando você chega aqui, você teve o payback. Nesse momento aqui, todas as barrinhas cinzas aqui somadas foram pagas. Você Estão finalmente iguais ao pagou sistema. tudo que você gastou. A partir daqui é só alegria, É só tá? lucro. Só lucro. Só que daí, é claro, você tem que ver isso sob a ótica do acumulado, do que você está ganhando acumulado. Então, você tem um monte de dívida acumulada e depois um monte de dinheiro acumulado, né, de ganho acumulado. E você tem também o investimento inicial e a receita líquida, que é de fato o que importa, né? Você está com uma receita líquida negativa e daqui a aqui você está vendo de fato, ela nada mais é do que a barra azul menos a barra cinza, tá? E se você fez todas as continhas que a gente mostrou lá atrás, fazer isso daqui é praticamente automático. Vai exigir algum esforço de aprender onde estão as funcionalidades, mas isso aqui vem de tudo que a gente plotou lá atrás, e isso vem de um design bem construído, isso vem do conhecimento das espécies e da zona que você está. Então, um bom designer agroflorestal chega no final e sabe quanto ele vai ganhar, quanto ele vai investir, em quanto tempo o sistema vai se pagar, quanto tempo ele vai ter um retorno financeiro sobre o sistema. Então, um agente multiplicador de sistemas agroflorestais tem que ter isso daqui muito bem feito, muito bem Claro na muito cabeça, claro, como está planejar. bem capacitado para chegar no agricultor. Nenhum agricultor vai entender isso profundamente, mas o multiplicador agroflorestal, o designer agroflorestal, ele tem que ter isso. Ele tem que estar capacitado o suficiente para entender como funciona a modelagem econômica do sistema. Exatamente. Então é isso, a gente tem que entender os custos, a gente tem que entender as receitas. Mesmo porque, pessoal, tem muita linha de financiamento para agricultor familiar, para sistema agroflorestal. O Pronaf, por exemplo, tem muita linha de financiamento. Mas se a gente não tem um projeto robusto, planejado dessa maneira, a gente não consegue acessar esse financiamento. Só com um plano bem feito que a gente acessa financiamento, tá bom? Gente, a gente sabe que essa é uma aula densa, isso é um conteúdo complexo, e isso exige que, primeiro, vocês estudem, vocês se dediquem e vocês mandem suas dúvidas, tá bom? Qualquer questionamento que vocês tenham, podem mandar. Voltem, graças a Deus a aula está sendo gravada, então a gente vai mandar para todos vocês, vai estar disponível para vocês sempre consultarem, mas mais do que isso, nós estamos disponíveis para vocês consultarem. Isso é um conhecimento muito importante. E estamos lá no grupo, nós em breve nos vemos pessoalmente, vocês sabem disso, deixa tudo isso passar, a gente vai estar aí junto em Juruti, vocês têm os nossos sistemas implantados para verem em campo, vocês têm a possibilidade de desenhar e prototipar esses sistemas e fazerem exercícios, e qualquer dúvida estamos no WhatsApp. Então, contem sempre conosco, a gente está junto e vamos nessa. Estudem muito, porque multiplicadores agroflorestais é o que nós estamos precisando hoje, pessoal. Muitos projetos são importantes hoje, a maior parte dos nossos projetos, a gente precisa de pessoas para trabalhar. Então, a gente precisa muito que vocês estejam dentro, estejam abraçando isso, estejam estudando muito isso. Valeu, gente, Tá bom? muito obrigado. Que o Buda da Agrofloresta esteja com vocês. E por hoje é isso. Obrigada, nos vemos na semana que vem. Muitos bons estudos e até a próxima, pessoal. Obrigadão. Sejam muito bem-vindos. Tchau. Obrigada, Camila. Obrigada. Tchau, tchau a A gente todos. se vê. Até mais.